Olá! Com a ajuda de Deus, estamos analisando os capítulos 24 e 25 de Mateus. Como já dissemos, Mateus capítulo 24 trata do segundo advento à terra do Senhor Jesus como o Rei em glória. Já Mateus 25, o capítulo 25, temos as parábolas relacionadas à volta do Rei em glória. Neste quinto e último vídeo, vamos analisar Mateus capítulo 25, dos versículos 31 a 46, ou seja, ao final deste capítulo. Vamos analisar a parábola das ovelhas e dos bodes. As três parábolas anteriores sobre vigiar, esperar e trabalhar formam um parênteses. Esta parábola final, quanto ao seu assunto, está ligado a Mateus capítulo 24, versículo 41. Devemos notar especialmente que o título Filho do Homem aparece novamente, e isto é apropriado à vinda do Senhor em glória para Israel e para o mundo. Esta parábola é de julgamento. Encontramos muitos aspectos de julgamento nas Escrituras e não devemos ser confundidos um com o outro. Assim como o plano de redenção foi planejado na eternidade, o Cordeiro também foi conhecido antes da fundação do mundo. 1 Pedro capítulo 1, versículos 19 a 20, Atos capítulo 2, versículo 23. Assim também houve preparação divina para o juízo. Por exemplo, temos o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos em Mateus capítulo 25, versículo 41. Os anjos que pecaram foram entregues às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo, 2 Pedro capítulo 2, versículo 4. Antes da queda, Deus podia dizer que Adão morreria se comesse o fruto proibido, Gênesis capítulo 2, versículo 17. Como resultado da queda, o homem passou, ou melhor, a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram, Romanos capítulo 5, versículo 12. Mesmo assim, em todo o período do Antigo Testamento, sempre houve homens de quem se podia dizer todos estes morreram na fé. Hebreus capítulo 11, versículo 13. Embora dos demais foram julgados no dilúvio, no Mar Vermelho, quando fizeram o bezerro de ouro, na rebelião provocada por Coré, e assim por diante. Estes aguardam a ressurreição da condenação, conforme Evangelho de João, capítulo 5, versículo 29. No Novo Testamento, o juízo que se destaca no dia presente é relacionado com o julgamento governamental de Deus nas igrejas locais, pois começa o julgamento pela casa de Deus, conforme 1 Pedro, capítulo 4, versículo 17. Exemplos disto se vê em Ananias e Safira, em Atos capítulo 5, versículos 1 a 11. Os coríntios que perverteram a ceia do Senhor, embriagando-se com vinho, 1 Coríntios capítulo 11, versículos 30 a 32. A repreensão dos filhos para a correção na santidade e retidão, os filhos, os salvos, os crentes, filhos de Deus, Hebreus capítulo 12, versículos 6 a 11. Depois do arrebatamento da igreja, acontecerá o tribunal de Cristo nos ares, possivelmente antes da entrada nos céus, Romanos capítulo 14, versículo 10, quando os motivos e as obras do povo do Senhor serão avaliados, para receberem recompensa. Depois disto, virão os juízos governamentais de Deus sobre a terra durante os últimos 7 anos. Sua intervenção direta contra os homens por causa da crescente apostasia e pecado. Isso é detalhado em muitos capítulos, entre Apocalipse capítulo 6 e o capítulo 19. As condições serão tão ruins que Isaías capítulo 1, versículo 9 se aplicará. Abre aspas, se o Senhor dos Exércitos não nos deixar algum remanescente, já como Sodoma seríamos, fecha aspas. O final destes 7 anos verá o que é chamado de o julgamento guerreiro do Senhor quando ele vier para destruir
Primeiramente, o sistema religioso apóstata, conhecido como, abre aspas, mistério, Babilônia a Grande, fecha aspas, Apocalipse capítulo 17, capítulo 18, capítulo 19, versículos 1 a 4, e em segundo lugar, os exércitos dos homens reunidos na grande batalha de Armagedon, Apocalipse capítulo 16, versículos 14 a 16, capítulo 19, versículos 11 a 21, assim limpando o mundo de líderes famintos por poder, tão contrários à introdução do seu reino milenar. Depois vem o julgamento dos vivos, mencionados por Pedro, em Atos capítulo 10, versículo 42, e o assunto da parábola de Mateus capítulo 24, versículos 31 a 46. Este próximo estágio da administração divina é para purificar a terra de tudo que contamina, tornando-a num lugar adequado para o reino de Cristo. A igreja reinará com Cristo sobre a terra e executará o serviço administrativo, um trabalho concedido pela graça. Durante o milênio, todos os homens estarão debaixo da autoridade divina, mas nem todos serão convertidos. Isto é visto no final dos 1000 anos, quando um grande número entre as nações estarão dispostas a se unir contra os santos. Apocalipse capítulo 20, versículos 8 a 9. Então acontecerá o último julgamento da terra. Desceu fogo dos céus e os devorou, antes da terra finalmente desaparecer. O julgamento do grande trono branco acontecerá a seguir, Apocalipse capítulo 20, versículos 11 a 15, correspondendo à ressurreição da condenação de João capítulo 5, versículo 29. Aqui todos os incrédulos comparecerão. O julgamento será tão diferente dos juízos dos homens na terra, onde o juiz, o júri e o conselho da defesa não testemunharão o crime. Deus terá visto todos os atos dos incrédulos pelos quais os homens estarão sendo julgados, e o juiz de toda a terra fará justiça. Vamos analisar o versículo 31. A vinda do Filho do Homem em glória é aquele grande acontecimento para o qual grande parte das Escrituras aponta. Uma previsão foi dada em Mateus capítulo 16, versículo 27, quando os 3 apóstolos viram o Senhor transfigurado no cume do monte. Mateus capítulo 17, versículo 2. O Senhor falou do trono da sua glória em Mateus capítulo 19, versículo 28, acrescentando que os apóstolos se assentariam sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Em Mateus capítulo 24, versículo 30, ele havia falado sobre o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E em Mateus capítulo 26, versículo 64, ele disse ao sumo sacerdote que eles veriam o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens dos céus. No presente momento, ele está assentado no trono do Pai. Mas naquele dia vindouro do milênio, ele se assentará sobre o seu próprio trono junto com os vencedores da era da igreja. Apocalipse capítulo 3, versículo 21. Vamos analisar os versículos 32 e 33. Todas as nações serão reunidas diante dele, isto é, os que permanecerem depois do julgamento de Deus sobre os exércitos das nações na batalha de Armagedon. O Senhor descreveu este processo de divisão de uma maneira diferente em Mateus capítulo 24, versículos 38 ao 41. Alguns são levados para o julgamento e outros são deixados. E estes outros são diferentes dos escolhidos, no versículo 31, que também são ajuntados. Há, portanto, 3 grupos diferentes de pessoas: os escolhidos, os levados em julgamento e os que ficam. Na parábola do joio e do trigo, há apenas 2 grupos. A parábola está no capítulo 13 de Mateus.
Estes três grupos também são encontrados nesta parábola, meus pequeninos irmãos. Mateus capítulo 25, versículo 40, correspondem aos escolhidos, às ovelhas, correspondem aos que ficam no processo de seleção. Os bodes correspondem aos que são levados, como no dilúvio. Os versículos 40 e 45 mostra um destes meus pequeninos, um destes mais pequeninos, na versão atualizada, pertence ao Senhor como meus irmãos. Estes são os judeus que passam pela grande tribulação, recusando receber a marca e o nome ou o número da besta. De Apocalipse capítulo 13, versículos 16 e 17. Sem dúvida que quando Mateus capítulo 12, versículos 46 a 50 é projetado para o futuro, as palavras do Senhor se referem a estes judeus fiéis. Abre aspas, eis meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, este é meu irmão, fecha aspas. Alguns destes irmãos morreram durante a grande tribulação e por isto tomarão parte na primeira ressurreição, na vinda do Senhor em glória, Apocalipse capítulo 20, versículo 4. Mas os que permanecerem serão ajuntados como os escolhidos para entrarem no reino, Mateus capítulo 24, versículo 31. Vamos analisar agora os versículos 34 a 40. As ovelhas igualmente são aqueles que não receberam a marca da besta, mas que evidentemente até aquele tempo não têm recebido o testemunho de Jesus para a salvação. Eles são, para usar um termo não bíblico, neutros. O Senhor reconhece o que eles fizeram, versículos 35 a 36, apesar de ter sido feito na ignorância, pois nos versículos 37 a 39 eles confessam que não sabiam que estavam servindo ao Senhor ao tentarem ajudar seus irmãos. O remanescente judeu. Satanás estará solto na terra durante o tempo do seu ministério, tendo sido finalmente precipitado na terra, Apocalipse capítulo 12, versículo 9. Os judeus fiéis procurarão escapar, versículo 14. Mateus capítulo 24, versículo 16, para onde serão sustentados durante os últimos 3 anos e meio, que são a grande tribulação, versículo 14. Esta sustentação será realizada pela terra, que ajuda a mulher, versículo 16, e nós interpretamos a terra como sendo as ovelhas que sentem compaixão dos judeus na sua extrema aflição. Em graça, o Senhor interpreta isto como a mim me fizeste. O oposto também é verdade. A perseguição de Saulo contra a igreja foi descrita pelo Senhor como por que me persegues? Em Atos capítulo 9, versículo 4. Mas esta revelação levou à conversão de Saulo. Anteriormente, o Senhor havia dito, quem vos recebe a mim me recebe. Mateus capítulo 10, versículo 40. Portanto, a ignorância das ovelhas é transformada numa gloriosa realidade ao conhecerem o Senhor pela primeira vez. Cremos que eles se converterão naquele instante, vendo o Senhor em glória como Saulo. Por isso, ele os chama de benditos de meu Pai, e na parábola eles são chamados de justos. Mateus capítulo 25, versículos 34 e 37. Eles estão então entram no reino, preparado desde a fundação do mundo. Esta expressão, contendo a palavra desde, é também encontrada em Apocalipse capítulo 13, versículo 8, e no capítulo 17, também versículo 8. Em todos os casos, ela se refere aos que têm uma bênção especial na terra, relacionada com a criação natural de Deus. Isto está em grande contraste com expressões tais como, abre aspas, antes que o mundo existisse,
fecha aspas, e, abre aspas, antes da criação do mundo, fecha aspas. Referências a João, capítulo 17, versículo 5 e versículo 24. Aqui temos características de glória e de amor divino que são eternas e celestiais. Esta palavra, antes, também se aplica aos cristãos, pois Ele nos elegeu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo. Efésios capítulo 1, versículo 4. Por isso estamos ligados aos céus e à eternidade e não às bênçãos terrenas. Assim, estas ovelhas entram no reino sob o governo e autoridade do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Elas formam as nações da terra no início do reino milenar de Cristo, embora as subsequentes gerações não serão automaticamente salvas. Naquele tempo, todas as nações virão e se prostrarão diante de ti. Apocalipse capítulo 15, versículo 4. As nações andarão à sua luz, na luz da Jerusalém celestial, na sua administração sobre a terra. Apocalipse capítulo 21, versículo 24. E a ela trarão a glória e honra das nações. Apocalipse capítulo 21, versículo 26. Mas em Zacarias capítulo 14, versículos 16 a 19, mostra o que acontecerá se houver indiferença à ordem de que as nações venham até Jerusalém para adorar o Rei anualmente. Você deve ler lá em Zacarias. Vamos analisar agora os versículos 41 a 46. Por outro lado, os bodes são os que receberam a marca da besta. Eles são o joio, e seus nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto. Apocalipse capítulo 13, versículo 8, capítulo 17, versículo 8. Alguns estarão ativos em se opor abertamente ao Cordeiro em guerra. Leia o Salmo capítulo 2, versículos 1 a 3. E também Apocalipse capítulo 17, versículo 14. E serão retirados do julgamento guerreiro de Cristo. O restante serão reunidos perante o Senhor, o juiz, quando ele se assentar no trono da sua glória. Durante o período da grande tribulação, o Senhor estará observando todos os seus movimentos e suas atividades. Não haverá nenhum bem mostrado aos seus semelhantes e, consequentemente, o Senhor verá que eles não estão fazendo nada para Ele, para Cristo. Com a marca da besta sobre eles, eles poderiam facilmente comprar e vender, mas nada foi feito para saciar a fome e a sede dos irmãos do Senhor. Perante este trono de juízo, eles chamarão o juiz de Senhor, como vemos em Mateus capítulo 7, versículo 22, e no capítulo 25, versículo 24. Reconhecendo finalmente a sua loucura, eles fazem a mesma pergunta que as ovelhas fizeram e acrescentam: e não te servimos? O significado é evidentemente que como o Senhor não estava ali em pessoa, eles não poderiam ter servido a Ele. Eles convenientemente se esqueceram dos irmãos do Senhor. Consequentemente, estes são os malditos e precisam ser retirados para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Mateus capítulo 25, versículo 41. Chamado de tormento eterno no versículo 46. As Escrituras não nos informam se isto acontece imediatamente ou se eles entram no inferno antes de aparecerem novamente perante um tribunal divino no grande trono branco. A palavra eterno significa exatamente isto. Veja 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 9, Judas, versículo 7 e versículo 13, e Apocalipse capítulo 14, versículos 9 a 11. Referências do Antigo Testamento ao julgamento das nações podem ser encontradas em Daniel capítulo 7, versículos 13 a 14, Joel capítulo 3,
versículos 11 a 17, onde o vale de Josafá, perto de Jerusalém, é mencionado como um lugar de julgamento. Se você gostou deste vídeo, deixe seu joinha, isso nos ajudará a divulgá-lo. Também não se esqueça de inscrever-se em nosso canal. Ative o sininho das notificações para que você receba os novos vídeos. Deixe seus comentários. Obrigado por assistir este vídeo.